Oi, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Agora vamos lá em história, né? Nós vamos pegar a apostila de história e a gente vai continuar falando sobre a África, tá? Só que agora a gente vai ver um pouquinho sobre o contato dos europeus com a África, né? Como que aconteceu o contato dos europeus com a África? Então, alguns desses contatos, primeiro foi com os portugueses na costa atlântica da África. Tá? Vamos ver lá então como que é essa costa atlântica. A gente pode perceber no mapa aqui, ó, essa costa atlântica aqui, ó. Então, aqui está a África, né? O continente africano, ó, norte, sul, leste da África e oeste, tá? Então, essa parte oeste da África aqui, ó, como a gente está falando aqui, é costa atlântica, né? Por quê? Porque estava em contato com o Oceano Atlântico, né? Foi um contato, primeiramente, com os portugueses, porque aqui em cima estava a Europa, né? Portugal, tal. Então, o que eles faziam? Saíam daqui porque eles queriam chegar aonde? As Índias, que estava aqui na Ásia, né? Então, eles saíam aqui da Europa, no caso lá, os portugueses, e vinham, contornavam toda a África aqui, que a gente já viu, né, já falou sobre isso, para chegar na Ásia, onde tinha aqui a Índia, tá? Só que com toda essa viagem, demorava-se muito tempo para fazer esse contorno. Então, eles iam parando, né? Eles iam parando aqui no território africano. E com essas paradas, é claro que eles tinham contato com os africanos, né? E esses contatos com os africanos rendia muito para eles também. Por quê? Porque aqui nessa região aqui, ó, era onde eles achavam alguns produtos que eles acabariam depois levando para a Europa. Então aqui eles tinham, eles trocavam, vamos dizer, né, mercadorias com os africanos por produtos que existiam na África, como alguns tipos de minerais, algumas pedras preciosas. Eles trocavam por marfim, tá? Então, aqui eles faziam as chamadas feitorias. O que eram as feitorias? Eles paravam aqui para descansar, para beber água e tinham contato com os negros. Aqui eles montavam, por exemplo, cabanas, vamos dizer assim, e guardavam o que eles tinham trocado com os africanos. Então, os produtos que eles pegavam da África, da região aqui onde eles paravam, eles guardavam aqui. Por quê? Porque eles não poderiam ficar carregando todo isso aqui, né, todos os produtos que eles pegavam para chegar lá na Ásia, pegar mais e depois voltar. Então, eles deixavam aqui. Então, essas feitorias eram locais onde eles deixavam guardados os produtos que eles comercializavam com os africanos aqui. Chegando lá na Ásia, eles pegavam também os produtos lá da Índia, né, no caso, e voltavam e iam parando novamente aqui para pegar os produtos que eles tinham deixado nas feitorias e voltar para a Europa, tá? Então, esses eram os contatos que os portugueses tinham, né, com a costa aqui da África, tá? Com a costa aqui pertencente à próxima ao Oceano Atlântico, tá bom? Aqui tem uma história, né? O desembarque dos portugueses na África. Então, depois vocês vão ler essa história aqui, ó, como que foi, vamos dizer, o desembarque deles, as curiosidades que eles tinham, né? Como que os negros, na época, os africanos tratavam eles, tá? Aí a gente vai ver o tráfico de escravos. Quando a gente fala em escravidão, a gente lembra do quê? De branco escravizando negro, né? Mas isso começou, vamos dizer assim, essa escravização já começou na África mesmo, porque os próprios negros da África escravizavam seus irmãos. Eles pegavam seus irmãos e vendiam para os europeus. Então, a escravidão, se a gente for pensar, né, friamente, não começou com o branco escravizando o negro, com os próprios irmãos escravizando os seus irmãos, né? Porque os negros aqui, vamos dizer que tinham maiores poderes, eles pegavam seus irmãos e vendiam para os europeus. Então, quer dizer que essa escravidão começou aqui mesmo, começou na África, né? Só que o que acontecia? Quem comprava esses escravos, né? Eram os europeus.
E esses europeus, eles vendiam seus escravos tanto na Europa, mais adiante também na América. Eles levavam as mercadorias, consequentemente também os negros, para vender também na América, né? Então, ó, após a chegada na América, os escravizados passaram a ser mercadorias. Quando a gente fala escravo, o escravo ele era uma mercadoria, ele podia ser vendido, ele podia ser comprado, tá? Ficou por muitos anos, né, essa prática, vamos dizer assim, tá? De escravos. Os árabes também foram compradores de escravos, tá? Não foram só europeus, não foram só americanos. Os árabes, né? Ou seja, a região da Ásia também comprou muito escravo. E a gente vai ver um pouquinho também como aconteciam, né? Como que aconteciam essa viagem deles, vamos dizer assim. E esses escravos, eles eram comprados apenas por dinheiro, né, por coisas preciosas? Não, eles eram trocados. Os escravos, eles poderiam ser trocados por arma de fogo, eles poderiam ser trocados por minerais, por metais preciosos, né? Então não era só por, vamos dizer assim, por moedas na época, eles eram trocados também por produtos, né? Então eu te dou um escravo e você me dá tanto de ouro, né? E aí por diante. Agora a gente vai ver como foi o tráfico deles, ou seja, como que era a viagem deles da África para outros continentes, tá? Eles eram colocados no porão do navio, né? Eles eram jogados lá dentro, sem roupa, sem nada, tá? Eles não tinham cama para dormir e ali eles faziam tudo. A comida era jogada por esse compartimento aqui, né? Jogavam-se a comida aqui dentro. Quem conseguia pegar a comida, comia. Quem não conseguia, ficava sem comer, né? Homens, mulheres, eram jogados ali dentro, tá? Eles faziam suas necessidades todas ali também. Então, não tinha nenhum pingo de higiene, né? Então, ali, muitos deles pegavam doenças, acabavam morrendo ali mesmo, tá? Então, a viagem deles era terrível, era muito custosa para eles. Aí aqui tem um documento que também é uma história contada, como que eles faziam essa viagem, né? Como que foi conhecida, vamos dizer assim, como que atraiu tantas riquezas através disso aí, através do tráfico de escravos, tá? E, consequentemente, depois que vocês lerem essa história aqui, vamos dizer, esse texto aqui, vocês vão responder essas perguntinhas aqui, tá bom? Então, esse texto vai falar do quê? Da captura deles, né? Aí a gente fala assim, mas os europeus, eles escravizaram apenas negros, apenas africanos? Não, ó, a gente vai ver nessa história que eles escravizavam também os índios, né? Por exemplo, quando eles chegaram na América, eles também escravizavam indígenas, tá? Contato entre portugueses e africanos na costa índica. Aí se a gente voltar lá no mapinha, a gente vai ver, ó. A gente estava falando da costa oeste, da costa do Atlântico, tá? Essa aqui é a costa do Índico, ou seja, a costa leste da África. Então, é claro que os portugueses, eles não pararam, os portugueses ou, né, os outros europeus, que depois de um certo tempo, né, holandeses, eles não paravam só aqui, eles continuavam parando aqui também, nessa região. Só que essa região já não tinha, vamos dizer, muito atrativo para eles, não tinham muitos recursos, né? Então eles paravam mais para descansar, para pegar, fazer, vamos dizer, a troca por negros, né? Por escravos, mas eles também tinham que parar nessa região aqui, porque o caminho era muito longo, tá? Então essa aqui é a costa do Índico, tá? Com o Oceano Índico, tá? A gente vai ver, né, que era lá, ó, os portugueses construíam feitorias também, que é o que eu expliquei lá no comecinho, tá? E iam parando também nessa região aí. Só que, como eu já havia dito, essa região não tinha muito atrativo para eles, né? Não tinham muitos produtos para eles trocarem, era mais na costa oeste. A gente vai ver algumas coisas que até hoje em dia a gente vê palavras, a gente vê coisas na culinária que
pertencem aos povos africanos, né, que veio deles, vamos dizer assim. Aqui são algumas palavras, ó, que até hoje, vamos dizer, a gente fala, né? Ó, banguela, cachimbo, né, bagunça, caçula, fofoca, fuxico, fubá, tudo isso aqui, moleque, quitute, né, são palavras africanas, palavras de origem africanas, tá? Aí tem algumas histórias aqui, e aqui tem, ó, confrontos, né, ó, muitas pessoas combatidas, vamos dizer assim, porque eram assolados tanto por confrontos, né, tanto pela agressão que os europeus faziam na região, né, com a expansão marítima, né, eles chegavam nas regiões e nem sempre era por meio pacífico, né, muitas vezes eles tinham contatos com as pessoas das regiões que eles paravam e eles acabavam tendo conflitos. E também aconteciam muitas doenças, né? Os europeus, eles traziam com eles muito vírus, muitas doenças, né? Então, aqui são pessoas mortas por combates, por epidemias, tá? E por guerras, vamos dizer assim, né? Que houve muitas guerras depois de um tempo na Europa. Então aqui é uma cena, vamos dizer assim, de pessoas mortas por guerras, por epidemias. Epidemias são o quê? São doenças, né? Que na época não tinha nenhum tipo de cura, então as doenças vinham e pegavam de uma pessoa para outra com muita facilidade, tá? E aqui tem a hora do estudo que vocês vão fazer, tá? Essa hora do estudo aqui, e depois a gente continua e eu mando para vocês depois o gabarito, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.